O tema da nossa palavra hoje é: onde está a nossa esperança? E eu quero ler um versículo inicial, que todos conhecem ele, que é lá em Lamentações 3:21. A Bíblia fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse vai ser o nosso versículo que nós iremos trabalhar inicialmente. No momento que nós estamos vivendo, queridos, é um momento muito crítico. E é um momento muito angustiante para todos nós. Essa semana eu recebi um áudio de duas amigas, uma daqui da igreja e outra não, sobre a guerra que está acontecendo. E essas amigas falaram: olha, eu estou angustiada e estou te mandando áudio para nós levantarmos um clamor, como igreja, por aquele povo. E nós, como igreja, nós ficamos tanto angustiados, na maioria das vezes nós não entendemos. Existe um povo que está sendo devastado, né? Se levantou o segundo maior exército do mundo, que é a Rússia, contra um país que tem 20 a 30 vezes menos armamento e menos condições de lutar essa guerra. E um país que está posicionado. Nós tivemos anteontem o presidente da Ucrânia falando que talvez seria o último depoimento dele, mas que ele não retrocederia. Talvez é a última vez que vocês me veem, pois hoje a guerra me quer morto, mas eu não irei retroceder. Todos os homens de 18 a 25 anos foram convocados, não são civis, não são militares, foram convocados para entrar na guerra. Nós estamos vendo famílias, crianças, andando quilômetros por quilômetros para tentar sair do país. Nós estamos vendo pessoas, e os nossos irmãos brasileiros, né, que estão lá ilhados e que não tem como sair. E que a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe. E nós estamos vendo uma briga por poder. Poder por território. Poder do que um país tem e o outro não tem. E, principalmente, nós estamos vendo a Bíblia se cumprir. Para nós cristãos é muito complexo, né? Porque, ao mesmo tempo que nós estamos angustiados, nós estamos de mão atadas, mas, para o outro lado, a profecia da vinda do Senhor se cumpriria. O que está acontecendo? É o cenário que está acontecendo. Esse é o nosso cenário hoje. Agora, há 2 anos atrás, nós estamos em janeiro, né? A pandemia começou, acho que em dezembro, né? Nós aqui que foi março que nós entramos em lockdown. Mas há 2 exatos anos atrás, nós tínhamos um mundo unido. Numa pandemia que nós não sabíamos o que ia acontecer. O mundo se uniu para fabricar vacina. Talvez vocês não saibam, o nosso país foi um dos laboratórios que fabricou a vacina, que recebia insumos de outros países. O mundo se uniu para quê? Para procurar uma cura para algo que afetou mundialmente. Eu moro em prédio, então quase todas as noites tinha uma serenata lá. Quem mora em prédio aqui que teve também? Não era para mim não, viu, gente? Era aquela serenata de rua que cantava porque ele vive. Goiânia inteira teve isso. O Brasil inteiro teve isso. E as pessoas se ajoelhavam, crente, não crente, ímpio, não ímpio, clamando pela presença de Jesus, clamando pelo milagre de Deus. E o mundo se abraçou para tentar resolver o problema que foi mundial.
É óbvio, com muita discrepância política e tudo mais que nós sabemos, mas o mundo se uniu. Países que estavam sobrando vacina, mandou para outro país. E quando se organizou o que estava desorganizado, se passaram 2 anos, nós estamos em guerra. E o nosso interior, pelo menos o meu é assim, o dia que eu assisti a reportagem, e eu não sou muito ligado de ficar vendo isso, porque minha alma desorganiza total. Mas eu fiquei vendo para me entender. Irmãos, mas dá uma ira. Para mim, eu queria que os Estados Unidos entrassem mesmo, que é o maior, o que tem mais preparado, né, para a guerra hoje. O primeiro lugar é os Estados Unidos. Eu queria que ele entrasse arrebentando tudo. Chegando lá e estacando a bandeira. Isso é o quê? Isso é higiene humana. Nós queríamos que o mundo se posicionasse contra os olhos daquele homem que está sanguinário. Mas eu quero te falar que isso não resolve. E não vai resolver. Nós não sabemos o que vai dar essa guerra, mas o fim que dá ela não será resolvido. A ganância pelo poder, ela continuará. E esse versículo, em Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse profeta Jeremias, o momento que ele escreveu esse versículo, ele estava na Babilônia. Segundo, Jeremias foi um dos profetas, foram vários, que foi levantado para dar profecia, tanto quanto a Judá, Jerusalém, quanto para o outro reino. Pois todo Israel ele foi dividido em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Jeremias, por exemplo, foi um que ficou no reino do sul. Então, ele profetizava para Judá. A profecia de Jeremias para Judá era: se vocês não se arrependerem, se vocês não deixarem a idolatria, se vocês não deixarem o pecado, o Senhor permitirá que a Babilônia venha aqui, assole tudo e leve vocês. Dia após dia, esse profeta se levantava e profetizava: Jerusalém, Judá, se vocês não se arrependerem, nós seremos assolados, nós seremos tomados. A profecia, queridos, se cumpriu, porque a profecia se cumpre. E um dos levados foi ele, que era o profeta. Só que nesse momento que Jerusalém estava devastada, Judá estava devastado e já tinham sido levados cativos, uma das vezes, né, que a Babilônia levou, não foi só esta vez. A palavra que o profeta tinha na boca é: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu quero perguntar para mim e para você hoje, como igreja, queridos, o que pode nos dar esperança? O que nós temos para trazer à memória que pode nos dar esperança? Porque nós, como igreja, nós não podemos ficar como nós estamos. Nós estamos pacíficos. Nós estamos angustiados. Nós estamos sem entender. Cada um de nós temos uma opinião. Eu dei a minha carnal. Se eu for para o outro, talvez fale assim: não, você não tem noção. Eu cheguei a perguntar para meu marido, falei assim: a gente não tem nenhum coisa nuclear, não, assim, o Brasil? Nenhum, pequenininho. Mas falou: amor, o Brasil, assim mesmo, nós não somos preparados para a guerra, não. Vai ter que ser outro. Mas nós queremos revindar o quê? Com a nossa força. Só que nós, como igreja, o que nós podemos buscar que nos traz a esperança? Abra sua Bíblia, lá em Colossenses 1:27. Lá em Colossenses 1:27, a Bíblia fala assim:
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Fala para o seu irmão assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Agora fala com vontade para o seu irmão, que isso aí é importante. Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, a esperança foi colocada dentro de nós, dentro da igreja. Jesus Cristo, o Salvador, o caminho, a verdade, a vida, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, foi colocado dentro de mim e de você. A partir do momento que nós nos arrependemos e convertemos, Jesus, a Bíblia fala que ele tabernaculou, ele deixou o tabernáculo que ele vivia e passou a viver dentro de nós. A nossa esperança, queridos, é Cristo. A nossa esperança é o nosso Salvador. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o resplandecer daquele que virá e cumprirá toda a palavra. Mas nós sabemos isso, todos sabem. Todos aqui têm Jesus. Todos sabem o que Jesus é dentro de você. Mas qual que é a resposta que nós temos dado para o mundo hoje? Eu coloquei aqui: a igreja deve responder vivendo esse versículo. Abra sua Bíblia lá em Joel 2,15. Lá em Joel 2,15 a Bíblia fala assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Qual que é a resposta que nós temos que dar hoje? Queridos, por mais angustiados que nós estejamos, por mais raivosos que nós ficamos, nós necessitamos. Quando a Bíblia fala, tocai a trombeta em Sião. Sião queria, nessa época, dizer templo, casa de Deus. Tocai, sinalizai. Promulgai um jejum santo. Proclamai uma assembleia solene. Nós necessitamos nos levantar como igreja. E as nossas armas, elas não são naturais, elas são espirituais. Ah, Eliane, você está declarando um jejum aqui na igreja? Não, não estou declarando um jejum na igreja de Nova Vida, não. Eu estou falando à igreja do Senhor, que sou eu e você. Nós precisamos orar quanto à igreja, independente de placas, queridos. Hoje a igreja do Senhor necessita se levantar e dar uma resposta espiritual e não natural. A nossa resposta não é falar, o Brasil tem que entrar, o Brasil não tem que entrar. A nossa resposta não é falar, nossa, mas os Estados Unidos, aquele homem não vai reagir, não? Gente, levanta aquele homem e manda eles resolver isso. A nossa resposta não é, nossa, mas a China entra ou não entra? Porque se a China entrar, aí acabou. Porque aí os Estados Unidos, a nossa resposta não é essa. A nossa resposta é nosso joelho no chão. Nós declararmos jejum da nossa vida. Nós profetizarmos e clamarmos pela vontade do nosso Senhor Salvador. A nossa pátria não é aqui, queridos. A nossa pátria não é aqui. E nós aguardamos a volta do Senhor. Todas essas coisas têm se cumprido para que a volta do Senhor aconteça. Está tudo na profecia. Não que seja boa essa guerra. Mas eu quero dizer para vocês, eu e você necessitamos nos posicionar como tabernáculo de Deus, que foi colocado Jesus, e declarar a presença do Senhor.
Só que essa presença, queridos, muitas vezes nós queremos ela, mas nós queremos de forma natural. E Deus não trabalha de forma natural. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você não jejua? Porque talvez é fácil a igreja proclamar um jejum. Queridos, mas o jejum mais precioso é aquele que você faz, você e o Senhor. Deus, hoje eu quero jejuar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser transformado. Eu quero que a minha velha natureza, papai, vá lá para a cruz do Calvário, o meu ego seja atacado, para que eu possa conter a tua presença. Porque Jesus já decidiu habitar em nós, queridos. Mas muitas vezes, tem tanta carnalidade em nós, tem tanto ego em nós. Isso eu estou falando em mim primeiro, porque hoje eu me perguntei, tem quanto tempo eu não faço um jejum? Não é o jejum assim, não, a equipe de jovens vai jejuar, tem retiro, vamos jejuar. Não, a equipe de coisas, vamos fazer um teatro, vamos jejuar. Não, irmãos, é a minha vida com Deus. Como nós aprendemos, né, Helena? Quando nós convertemos, tirar o seu dia, qual o dia da semana? É o meu dia com o Senhor. Nós julgamos muito, né? A igreja que guarda o 7º dia. Mas eles guardam, irmãos. Eles guardam. Tem uma lá perto de casa. 7 horas da manhã, meu filho, está aberto, o pessoal está bonitinho lá, o dia inteiro louvando a Deus, e cantando, e orando, e jejuando, e o negócio indo. No nosso coração não, mas nós não precisamos ser no sábado, porque nós podemos fazer todos os dias. Mas nós temos feito. Porque todo dia, não é nem um dia. É igual se eu falar que isso aqui é da igreja toda. A igreja toda vai cuidar desse microfone, viu, gente? Quem que vai cuidar? Ninguém. Porque o que é de todo mundo não é de ninguém. Agora, se eu falar, esse microfone é do Flávio. Ele é que canta nele. Então, é você, meu irmão, que tem que cuidar dele. Você tem que vir, limpar, ver se está ok, se o fio está ok, dobrar o fio direitinho. Aí ele tem. E eu quero te falar, a sua vida cristã, ela é sua. Independente de pregação, independente de direção, é sua vida cristã. Esse povo aqui de Jeremias, eles tiveram direção demais, irmãos. Como Jeremias falou. Esse profeta, ele foi morto. E a Bíblia fala, os estudiosos falam pelos seus conterrâneos, né? Então, eles não foram mortos pelos babilônios, não. Provavelmente, ele foi morto pelos judeus. Mas ele não deixou de pregar o evangelho. Segunda coisa. Somos cidadãos do céu e muitas vezes não temos a conexão de lá. Abra sua Bíblia lá em Efésios 2:19. Somos cidadãos do céu e muitas vezes não temos a conexão de lá. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de quem? Somos cidadãos do céu e muitas vezes não temos a conexão de lá. Não adianta eu mudar para os Estados Unidos, mudei. E eu chego lá e falo, não quero aprender o inglês, não. Muito difícil, vocês são muito enjoados, e eu vou ficar com o meu português mesmo. Vou ficar aqui vivendo no meu português. Eu posso sobreviver lá? Posso ir para Miami, inclusive tem muito brasileiro, né? Conversa só de brasileiro. Aí arrumo para trabalhar, deve que arrumo um tradutor. Mas eu vou crescer lá? Não, eu não vou crescer lá. Eu não sei quem já esteve fora. Eu já estive e eu não falo nada inglês. Mas assim, é nada.
É igual aquela propaganda. Se perguntar assim, what's my name? Eu vou falar igual aquela mulher, ok? Yes! Não, what's my name eu sei, gente. Mas ela é igual aquela mulher, não, meu nível é avançado, o básico eu não sei. Por quê? Porque eu não sei nada. E nós estávamos em Israel, estávamos no Mar Morto, num hotel. E à noite desceu eu e uma companheira que também não falava nada. O Max, no caso, entende e fala, né? Só que nessa excursão tem, tipo, três guias, né? É uma excursão de 51 pessoas, mas tem 3, 4 guias que falam inglês. Então, assim, quando você está no momento da muvuca ali, filho, você vai lá, puxa um, fala isso aqui para mim, ó. Fala para mim, pelo amor de Deus. E o guia chega à noite no hotel, ele não sabe nem o que ele faz da vida dele mais, porque é tanta gente puxando ele. E nós descemos, eu e ela. O Marcos estava cansado, ficou no quarto. Mas eu tentei chupar um picolé lá embaixo, eu não consegui. Eu fiz mímica, eu gesticulei. Na época não tinha internet, igual tem hoje, né? Hoje já é melhor. Mas eu não consegui. Não adianta eu ter nascido de novo, eu ter o Evangelho, eu ter Cristo que tabernaculou dentro de mim. Queridos, mas se eu não me interesso pelas coisas espirituais. Irmãs, eu dou até um trem ruim quando eu vejo crente falando que não gosta de ler a Bíblia. Eu dou batedeira. Não dou conta de ler, não. Muito difícil a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Falar, mas... Espera aí. Como é que vai aprender? Como é que vai ter relacionamento com o Senhor? Como é que vai desenvolver? Então, nós não podemos estar lá dentro dos Estados Unidos e nos negarmos a aprender o inglês, a aprender a cultura. Nós não podemos estar na Europa com a nossa cultura. A Europa, nós achamos que o povo é muito frio, mas eles são um povo mais tímido, mais fechado, não é como nós. Nós chegamos aqui na igreja, aí um ao outro, agora não tanto, né, mas antes, abraçava um ao outro, aí chega o outro que está vendo, participa do mesmo abraço, aí você larga esse abraço aqui, você já abraça o outro, e os meninos nossos rolando um em cima do outro. Queridos, na Europa não é assim. Eu tenho uma amiga de infância que mora na Europa, ela falou, Eliane, para me ir na casa da minha sogra, eu marco a agenda. Falei, sério? Falei, não, toda quarta-feira eu estou na minha sogra aqui para almoçar. Já chego lá buzinando, falando, cheguei, hein? Estou morrendo de saudade. Lá não é assim. Só que, para mim conviver, eu preciso o quê? Participar da cultura daquele país. Queridos, para nós desenvolvermos a nossa vida cristã, nós precisamos participar da cultura do céu. Uma das coisas que Deus deixou, nos presenteou. Queridos, tem tudo aqui. Tudo que você pensar na vida, tem dentro desse livro aqui, ó. Tudo. Tudo que está acontecendo, está aqui. Tudo. As doenças, a guerra, tudo que está acontecendo foi profetizado aqui, está aqui. Mas não tem como eu ser um cidadão do céu, mas eu não querer me envolver com as coisas do céu. Então eu preciso jejuar. Para que é o jejum? Jejum não é uma troca. Hoje eu vou jejuar para Deus abrir uma porta. Irmãos, jejum não é isso, viu? Você pode ir lá na Bíblia, para quem talvez não saiba, jejum não é isso. Jejum é para o seu eu, o seu ego, a sua carne enfraquecer, o seu espírito ficar forte e você ouvir a Deus. Você ficar sensível para ouvir a Deus. Isso é que é o jejum. É a oportunidade que você fala, olha, eu vou me abster de algumas coisas para poder ouvir a presença de Deus. E não se engane, o dia que você fica sem comer, você fica bem mais sensível. Você fica mais irado, você fica mais zangado. O seu eu, o seu ego está lá em cima gritando. Mas aí é o momento
que você tenha a oportunidade de ouvir o Espírito Santo. A oração, queridos, tem que fazer parte da nossa vida. E a leitura da palavra tem que fazer parte da nossa vida. Ah, eu não gosto de ler. Ponha uma lei na sua vida. Ah, mas eu vou ler na lei. Melhor você ler na lei e depois virar graça do que você não ler nem na lei, nem na graça, nem em lugar nenhum. Então, coloque uma lei. O nosso filho lá em casa, ele lê a Bíblia todos os dias. E iniciou na lei mesmo. É igual levantar, escovar o dente, ler a Bíblia. Esse ano, nós colocamos uma parte organizacional para o Aleph, desde o ano passado. Esse ano o Aleph já leu 3 livros. Ele está alegre assim, mas ele lê na marra. Mas ele lê. Ele está comemorando assim, gente, mas a manivela lá é, ó, vai ler. Não, vai ler, meu filho. Por quê? Vai ter um momento que a chave vai virar. Vai ter um momento que ele vai falar, opa. Esses dias ele comentou comigo, falou, mamãe, antes eu estava lendo a Bíblia que a senhora me força mesmo, mas agora eu estou vendo algum sentido. Falei, amém, aleluia, vai ver. Então comece, tem um hábito. Tem um programinha hoje no celular, plano de leitura bíblica, você põe lá, ele te lembra. A Bíblia, aparece a Biblinha, isso o que você tem que ler. Entra nele. Levante mais cedo, queridos. Mas procure crescer diante de Deus. Terceira coisa. Dentro da segunda coisa, não conhecemos os nossos direitos e deveres e vivemos aquém daquilo que fomos chamados. Terceira coisa, ter perseverança em continuar vendo a grandeza de Deus em todas as circunstâncias. Essa parte é a melhor. Abra sua Bíblia lá em Romanos 3 ao 4. Ter perseverança em continuar vendo a grandeza de Deus em todas as circunstâncias. Quando a gente está doente, vê a grandeza de Deus. Nós estamos em guerra, vê a grandeza de Deus. Nós estamos em tempos difíceis, irmãos. Muita gente doente, muita gente enferma. Coisas que não estão na nossa mão, que está fora do controle. Mas nós precisamos ver a grandeza de Deus. Lá em Romanos 3, 5, do 3 ao 4, fala assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Fala, glória a Deus. Não, pode falar mais alto, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, gloriar na tribulação é ruim demais. Gente, eu não gosto de tribulação de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Como é ruim a tal da tribulação. E como eu falei para vocês, eu sou muito 880. Então, o meu emocional também é 880. Então, para mim, me dói demais, exagerado. Mas a Bíblia nos fala para quê? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Não, volta. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A cada dia vai acontecendo algo de uma tribulação em nós. Todo mundo passa por tribulação, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, da internet. Casamento blindado, sem problemas. Eu quero te contar, não existe, viu, gente? Vida sem problemas, toda desenhada. Deixa eu te contar outra coisa, não existe também. 7 passos para nunca mais ter problemas. Mas pode até fazer os 7 passos. Bom que você vai estar andando nos 7 passos. Mas os problemas vão continuar. Não existe vida perfeita, é fake. E a carência humana hoje está tão alta que ela vê uma vida perfeita na internet e ela quer viver aquela vida perfeita para suprir o interior, a necessidade que nós temos, nós todos, eu e você, nós temos
de tentar uma vida perfeita. A vida perfeita, queridos, deixa eu te contar onde vai ser. Lá no céu, lá na glória. Por isso, hoje, nós estamos tendo tanta gente com depressão, o índice de suicídio enorme. A cada 3 segundos ou 4 segundos, não sei, morre uma pessoa. De quê? De suicídio. Por quê? Porque tem tentado uma vida que não existe. Não se acostumou com problema, não se acostumou com tribulação. Não proteja seu filho demasiadamente na questão de problemas, queridos. Nós necessitamos passar. É claro que as crianças passam na medida deles, mas eles precisam passar para ir formando. Vai formando o interior deles. Continuando o versículo. Que a tribulação produz a perseverança. A cada etapa que nós passamos de tribulação, vai produzindo um tipo de perseverança em nós. Opa, isso aqui eu venci. No próximo, você vai estar mais forte para vencer o próximo. Agora, tem algumas coisas que nós rodamos e caímos no mesmo? Quem tem isso? Eu tenho. Por quê? Porque nós não conseguimos passar. Então, comece a olhar as dificuldades e os problemas com outros olhos. O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? O que o Senhor quer transformar em mim nessa situação? O que eu não estou vendo? Na maioria das vezes, nós só vemos aquilo que o nosso ego quer ver. Então, cuidado. E a perseverança produz a Nós queremos ter experiência. Só cresce quem tem experiência, queridos. Você está num trabalho. Quem vai crescer? Quem tem experiência. E a experiência Então, para você ter a esperança, você precisa passar pela tribulação, produzir a perseverança produzir a experiência, e a experiência produzir a esperança. Nós temos que passar por todas essas etapas. E o que é a esperança? Nós estamos à espera, na convicção de coisas que não se vê. Lá em Romanos fala. De coisas que nós não podemos tocar, mas de coisas que nós cremos e acreditamos. Só que muitas vezes, queridos, os nossos olhos têm sido colocados em coisas terrenas. Nós temos esperado do nosso salário, nós temos esperado do nosso esposo, nós temos esperado da igreja, nós temos esperado do irmão que está do nosso lado, nós temos esperado em nossos bens. Essa espera aí, ela é uma espera terrena. A única esperança que não irá morrer e que será vivificada no nosso coração é a espera eterna, que é para onde nós iremos, que é a volta de Jesus. Nós não somos dessa pátria. Então não adianta o nosso interior querer esperar aqui. A ansiedade, ela é gerada por quê? Por coisas que nós não temos. Por ansiedade daquilo que nem nos faltou, mas que nós temos medo que pode nos faltar. E eu quero te dizer, o Senhor tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Até aqui tem nos conduzido o Senhor. A esperança, a minha esperança está onde os meus olhos estão. Se são nas coisas terrenas, vem a desesperança ou o desespero. Se os seus olhos estão nas coisas terrenas, eu quero te falar, vem a desesperança. Nós olhamos para essa guerra agora, nós olhamos para esse tanto de doença, nós olhamos para os irmãos que estão enfermos, nós olhamos para tudo que está acontecendo, e nós ficamos o quê? Em desespero. O que está acontecendo? Cadê Jesus? Cadê a palavra? Jesus, será que está descendo do céu agora com fogo, com tudo? É agora que vai acontecer? A nossa esperança precisa estar no céu. Continuando. Quando a igreja se posicionar, teremos um mundo afetado pelo
poder do Evangelho. Abra sua Bíblia lá em Romanos 1,16. Quando a igreja se posicionar, teremos um mundo afetado pelo poder do Evangelho. Romanos 1,16, a Bíblia fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando a igreja se posicionar, teremos um mundo afetado pelo poder do Evangelho. Eu quero trazer o versículo inicial agora para vocês. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Queridos, a esperança desse mundo hoje, eu quero te contar, é a igreja de Jesus Cristo. A única esperança que tem se chama Igreja de Jesus Cristo. E essa igreja, queridos, tem que se levantar, clamando pela volta do Cristo, clamando pela vinda do Salvador, clamando pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Aonde o Evangelho chega, a vida e a transformação. Aonde a presença de Cristo chega, a vida e a transformação. Nós não vamos poder resolver com nossos braços. Os Estados Unidos não vai conseguir resolver. A China não vai conseguir resolver. Mas aí para a igreja parece que a gente é tão pequenininho, a gente não tem nem uma arminha, nem um missilzinho, assim, um negócio lá escondido, nuclear, a gente pode apertar um botão aqui e pô, nós não temos. Nós temos o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que foi entregue ali naquela cruz do Calvário. Ele pagou todos os pecados, até desses que estão sendo cometidos agora, nessa guerra. Foi pago pelo Cordeiro de Deus. Só que esse Cordeiro, queridos, em 3 dias, ele se levantou como leão, e ele ressuscitou. E com ele, eu e você, nós ressuscitamos. E a única coisa que pode trazer transformação é quando a igreja do Senhor se levantar e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor dos exércitos. Ora vem, Senhor, que pode todas as coisas. Porque nenhum poder bélico pode resolver situação nenhuma. Mas aonde Jesus passava, cegos viam, coxos andavam, surdos ouviam, pessoas se convertiam, demônios saíam, e a pessoa começava uma nova vida no céu, sinalizada aqui na terra. Nós fomos criados por Deus. E eu quero te dizer, nós somos cidadãos do céu. Então, por mais que o nosso homem exterior esteja corrompendo aqui nessa terra, esteja se desfazendo aqui nessa terra, o nosso homem interior se renova dia após dia. E a mensagem do profeta Jeremias é: mesmo diante de tudo que ele tinha falado, mesmo diante de tudo que ele tinha profetizado, eu estaria lá falando outra coisa. Estou falando, não falei para vocês? Eu avisei que a Babilônia viria, pegaria vocês e seriam os escravos da Babilônia. Mas vocês não ouviram o profeta, né? Eu acho que eu estaria de jeito lá. Igual aquela mãe que fala: menino, não faz isso. Menino, não faz isso. O menino caiu. Não falei que você ia machucar, ainda vai apanhar. Não, esse profeta, ele era do céu. Apesar de ele ter profetizado tudo, o povo desobedecido, a palavra dele é: quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Os lábios dele buscava quem? Buscava o Senhor. E a continuação desse versículo é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o profeta profetizando, não tem fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ele estava lá na Babilônia, sendo escravo da Babilônia, e a palavra que ele tem é: as misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos. Queridos, que os nossos lábios, que o nosso coração, que o nosso interior possa entender a linguagem do céu. Mas para entender a linguagem do céu, nós precisamos começar a nos interessar pelas coisas do céu. Vamos ficar de pé? Lá em Romanos 14, 11, pode colocar, Isaac? Eu não sei se eu coloquei. Romanos 14, 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Que nós, como igreja, queridos, possamos começar isso. Senhor, hoje eu quero me ajoelhar. E eu quero declarar que Tu és Deus. Que Tu és Senhor. Senhor, diante dessa guerra, diante de tudo que nós estamos vendo e vivendo, e ouvindo, nós queremos declarar que há um Senhor. Nós queremos declarar que há um Cristo. E mesmo que nós sejamos atacados, e mesmo que nós sejamos abalados, que o nosso interior esteja como esse profeta. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A minha esperança é Jesus, queridos. Eu tenho uma porção de erros, uma porção de carnalidades. Muitas vezes, como eu falei para vocês, né? Quero jogar a bomba lá dos Estados Unidos para resolver. Mas tem uma coisa dentro de mim. Uma chave que virou. Há 23 anos atrás. Quando eu conheci Jesus. A partir desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E mesmo que eu desfaleça, como já desfaleci muitas vezes, mesmo que eu não seja como esse profeta aqui tão forte, a coisa mais preciosa que eu já conheci na minha vida foi a presença de Jesus. Eu sei o que é a sequidão do interior. E eu a experimentei por completo. Não me converti pelo amor. Não me converti querendo conhecer Jesus, não. Foi no desespero mesmo. Mas todas as vezes que eu lembro que Deus me deixou chegar nesse desespero, para que eu pudesse conhecer o Cordeiro de Deus, o Emanuel, o Príncipe da Paz, o Cristo vivo. Queridos, eu olho para o meu desespero todo que eu já passei.
E eu imagino, valeu a pena. Como valeu a pena? Como valeu a pena poder ter a presença de Deus? Feche seus olhos. Comece a orar. Faça a sua oração diante do Senhor, diante do seu Salvador. Não deixe o que é mais precioso dentro de você se tornar algo normal. Não deixe o que é mais precioso diante de você ser algo que não estremeça o seu interior. Mas que esse Deus possa te tocar hoje de forma especial. Senhor, nós oramos hoje, como igreja do Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque estamos numa noite chamada de carnaval, que é a festa da carne. Senhor, nós estamos aqui declarando a festa do Espírito, papai, porque nós queremos a tua presença. Enquanto muitos nesse momento estão já embriagados, drogados, sem sentido para a vida, Senhor, nós estamos aqui, clamando pela tua presença, clamando, Espírito Santo, para que o Senhor venha no nosso interior e traga vida. Nós queremos ser, papai, a igreja que se posiciona diante de tudo que tem acontecido e declaramos a vinda do Salvador. Nós somos cidadãos do céu e hoje profetizamos a vida do Senhor, profetizamos a tua mão, declaramos o poder de Deus sobre todas as situações. E como nós lemos, Senhor, que as tribulações produzem em nós experiência, perseverança, para alcançar a esperança. Hoje nos ensina esse caminho. Não nos faça esmurecer diante das dificuldades, mas nos levanta, Senhor, como homens e mulheres fortes, determinados, declarando que Cristo vive e Ele está dentro de nós, que nós temos o mais especial e o mais precioso dentro de nós. Sopra através do Teu Espírito. E que nós venhamos a sair daqui hoje tocados pelo Senhor. Nos leva, Senhor, ao jejum. Nos leva a Tua palavra. Nos leva ao recomeço. Nos leva, Senhor, à intimidade. Nos leva a ter sede, papai, pela língua do céu. Nos leva a olhar, papai, as coisas através do céu. Tira os nossos olhos daquilo que é tão natural e que tem nos matado. Sopra através do Teu Espírito. E nos faz seres quebrantados pelo Senhor. Em nome de Jesus.